Com essa série de estudos, nós visamos esclarecer aqueles que querem sobre o Evangelho de Jesus, interpretar os seus ensinamentos, estimular a sua prática à luz da doutrina espírita, com a maior clareza, com a maior fidelidade, com a maior profundidade possível. Meu nome é Luísa. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. E já vou logo pedindo, se você gostar do conteúdo, deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Estudo 7. A reencarnação. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, itens 10 a 15. Objetivo: estudar o princípio da reencarnação com base nos ensinamentos de Jesus e em profetas do Antigo Testamento, destacando que seu conhecimento procede desde a antiguidade e que o Espiritismo apenas o interpreta e coloca ao alcance de muitos. Item 11. Aliás, item 10. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o obtêm, porque até João, todos os profetas, assim também como a lei, profetizaram. E se quereis compreender o que vos disse, é ele mesmo Elias que deve vir. Ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Essa passagem está registrada no Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, versículo de 12 a 15. Item 11. Se o princípio da reencarnação, expresso em São João, podia, a rigor, ser interpretado no sentido puramente místico, não podia suceder o mesmo nessa passagem de São Mateus, que é inequívoca. É ele mesmo, o Elias, que deve vir. Não há aí nem figura, nem alegoria. É uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significam essas palavras, uma vez que João Batista vivia ainda naquele momento? Jesus as explica dizendo: se quereis compreender o que vos disse, é ele mesmo Elias que deve vir. Ora, João, não sendo outro senão Elias, Jesus faz alusão ao tempo em que João vivia sob o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. É uma outra alusão à violência da lei mosaica que ordenava o extermínio dos infiéis para ganhar a terra prometida, paraíso dos hebreus, enquanto que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela doçura. Depois ele ajunta: ouça quem tem ouvidos para ouvir. Essas palavras tão frequentemente repetidas por Jesus dizem claramente que todo mundo não estava em condições de compreender certas verdades. Vamos então buscar entender esses dois itens. Se na ocasião em que Jesus falava, João Batista ainda vivia, como interpretar-lhe a frase desde o tempo de João até o presente? É que, sendo João o próprio Elias reencarnado, Jesus alude à época em que João Batista era Elias, deixando claro que ambos são o mesmo espírito em duas encarnações distintas. Jesus reafirma claramente o princípio da reencarnação quando diz: se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir.
A violência da lei mosaica, que, considerando o reino de Deus como um espaço físico reservado exclusivamente aos hebreus, a terra prometida, ordenava o extermínio dos demais povos, pois, sendo infiéis, não poderiam entrar no reino que lhes pertencia. É a essa violência que Jesus se refere nessa passagem. Desde os tempos de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência e são os violentos que o arrebatam. Jesus nos traz também um novo entendimento a respeito do reino dos céus. Ele nos ensina que esse reino não é propriedade de um único povo, mas herança de todos quantos amem a Deus e ao próximo. Ele estabelece uma nova lei, segundo a qual se obtém o céu pela caridade e brandura, não pela violência. Jesus é o marco na história da humanidade na Terra, que estabelece nova compreensão do reino dos céus e uma nova forma de convivência entre os homens, baseada no amor. O sentido da expressão ouça aquele que tem ouvidos de ouvir é que Jesus reconhecia que nem todos os que ouviam falar de Jesus, de João Batista e Elias como sendo a mesma pessoa, poderiam entendê-lo, visto que seu nível de progresso espiritual não lhes permitia ainda compreender certas verdades. Naquele tempo, como hoje, nem todos que ouvem a palavra de Jesus a entendem, e em menor número ainda são os que a põem em prática. Vamos ler agora o item 12 e 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos ao redor de mim, ressuscitarão. Despertai do vosso sono e cantai os louvores de Deus, vós que habitais na poeira, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isaías, capítulo 26, versículo 19. Item 13. Essa passagem de Isaías também é bem explícita. Aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer viverão de novo. Se o profeta pretendesse falar da vida espiritual, se quisesse dizer que aqueles que se tenham feito morrer não estavam mortos em espírito, ele teria dito: vivem ainda e não viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, uma vez que implicariam uma interrupção na vida da alma. No sentido de regeneração moral, elas seriam a negação das penas eternas, uma vez que estabelece, em princípio, que todos aqueles que estão mortos reviverão. Vamos entender? Ao dizer, aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Com essa frase explícita, o profeta afasta a hipótese de que estaria falando apenas no sentido espiritual, pois se assim fosse, teria dito, ainda vivem, e não viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão. Vamos ler agora o item 14 e 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, quando o homem está morto uma vez, que seu corpo, separado do seu espírito, está consumido, em que se torna ele?
O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? Nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Job, capítulo 19, versículo 10 e 14. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, reviverá? Esperarei todos os dias do meu combate até aquele que me chegue alguma transformação. Quando o homem está morto, ele vive sempre. Terminando os dias de minha experiência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei de novo. Item 15. O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas 3 versões de Job. Não se pode supor que Job tenha querido falar da regeneração pela água do batismo, que certamente ele não conhecia. O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e reviver implica na de morrer e de reviver várias vezes. A versão da Igreja grega é ainda mais explícita, se isso é possível. Terminando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela retornarei. Quer dizer, eu tornarei à existência terrestre. Isso é tão claro como se alguém dissesse: eu saio da minha casa, mas a ela retornarei. Nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Job, evidentemente, quer falar da luta que sustenta contra as misérias da vida. Ele espera sua transformação, quer dizer, resigna-se. Na versão grega, eu esperarei, parece antes aplicar-se à nova existência. Quando minha existência terrestre findar-se, eu esperarei, porque a ela retornarei. Job parece se colocar, depois da sua morte, no intervalo que separa uma existência da outra, e diz que ali ele esperará seu retorno. Vamos tentar entender qual o sentido dessas 3 versões do livro de Job. Elas aludem de forma inequívoca à reencarnação do espírito, referindo-se tanto ao término da vida material, com o despojamento do corpo, como à condição de espera em que permanece o espírito enquanto aguarda outra oportunidade de voltar à vida com um novo corpo. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Então, com base na lição de hoje, nós podemos concluir que a reencarnação é um princípio recente defendido pelo Espiritismo? Não. Esse princípio está presente na cultura de povos antigos e em livros sagrados do Antigo Testamento. Foi ensinado há quase 2000 anos por Jesus. O Espiritismo apenas aprofunda o seu entendimento e o torna acessível a muitos. A reencarnação é a lei de Deus e sua noção se perde na antiguidade. O Espiritismo vem resgatar esse conceito, esclarecendo-o melhor e colocando-o ao alcance de muitos. Chegamos então à conclusão que a reencarnação do espírito, conhecida dos antigos hebreus, registrada em inúmeras passagens do Antigo Testamento e ensinada por Jesus, faz parte da lei de Deus. O Espiritismo apenas aprofunda o seu entendimento e o torna acessível a muitos, com vista ao esclarecimento da humanidade e o progresso dos espíritos. Agradecemos a Deus, a Jesus e a Kardec a oportunidade de estarmos conhecendo
o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, e pedimos forças para colocarmos em prática esses ensinamentos. Muita paz.